Amém? Glória a Jesus. Não vou me demorar muito nos corinhos, porque Deus me deu uma palavra poderosa. Eu não quero levar nada para casa. E dentro do tempo que eu tenho para ministrar, eu quero entregar tudo. Deus me deu esses corinhos hoje, me lembrou de vários corinhos, eu fui só anotando, porque eu creio que o Senhor queria falar e já falou, através dos corinhos. Agora, através da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, através de cerca de 40 autores que escreveram uma Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por 40 pessoas que tinham muita intimidade com Deus, mas pessoas que não se viram, que viveram em épocas diferentes, que talvez nunca ouviram falar um do outro, mas que falaram do mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo entendimento, a mesma sabedoria, a mesma teologia, a mesma exegese, a mesma hermenêutica, usado pelo mesmo Espírito, bebendo da mesma fonte e trazendo até nós uma palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que divide ossos, medulas juntas. Amém? Qual é o texto? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. É o que nós vamos ler, os 3 primeiros versículos. Convido vocês a abrirem no texto bíblico de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Deus revelou muito mistério nesse texto, muito mistério que vai desenrolar nessa palavra que Deus vai entregar aos nossos corações. Eu quero pedir a tua ajuda, Senhor Jesus, para que eu venha entregar a tua palavra. Peço a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, colocar em prática essas verdades bíblicas, que a tua palavra vá com poder e autoridade para o qual está sendo mandada, que toda bagunça que Satanás quiser fazer para atrapalhar a atenção dos irmãos, para atrapalhar esse culto, toda bagunça que ele quiser fazer nessa igreja, meu Deus, que seja nesse momento cancelado, neutralizado, porque essa igreja é tua, os pastores são teus, os obreiros são teus, esses locais pertencem a ti, essa juventude, esses homens, essas mulheres, esses instrumentos, este lugar santo, este trabalho, essa festa de livramento é teu. Opera que poder maravilha, repreende todo mal, repreende toda enfermidade, toda doença, todo atrapalho, toda visitação de demônio, queima em nome de Jesus. Recebe força, vigor e unção do Espírito de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler os 3 versículos. Mas eu não gostaria que vocês fechassem a Bíblia. Deixem aberto, porque nós vamos mergulhar nesse texto. Amém? E disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Repita comigo: nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Podeis tomar o assento. Por que Deus diz filho do homem? Filho, na Bíblia, ele pode ter 2 significados dependendo do contexto.
primeiro significado, ele pode estar relacionado a algo de família, né? Laços familiares, laços hereditários, né? Ele pode se referir a algo de família, né? Você é filho, você tem uma mãe, você tem um pai. E filho também pode significar identidade, alguém que se parece com outro, que se identifica com outro. Eu vou te explicar. A expressão filho do homem e a expressão filho de Deus têm significados diferentes. A expressão filho do homem se refere a alguém que pertence à raça humana, alguém que é ser humano. Não está falando de laços familiares. Quando Deus diz para Ezequiel, filho do homem, Ele está dizendo: Ezequiel, tu é um ser humano e eu sou Deus. Por que Deus utiliza esse termo, filho do homem? Para mostrar para o homem qual é a sua posição perante o Senhor. Para mostrar, você é carne, eu sou espírito. Você é limitado, eu sou infinito. Você é falho, eu sou perfeito e opero na excelência. Você depende de mim, e se você quiser, eu serei o seu Deus e tu serás o meu povo. É isso que Deus quer passar através da expressão filho do homem, revelar a nossa humanidade em relação à divindade de Deus. É Deus dizendo: olha, você é carne, você não é Deus. Você nem sempre está certo. Há momentos que você vai errar porque você é ser humano. Você é carne e osso. Você depende do meu poder. Você depende da minha ajuda. Você depende da minha presença. Você precisa da minha sabedoria para resolver os teus problemas. Porque sem mim você não é nada. Sem mim você não pode dar fruto nenhum. Porque eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto. Aleluia. É isso que Deus quer dizer através da expressão filho do homem. Filho identifica-se com humanidade através do termo homem, que vem de humanidade. A palavra homem vem da palavra humanidade. Todos nós somos seres humanos. E a expressão filho de Deus significa um atributo de Jesus Cristo, né? Filho de Deus, aquele que se identifica com Deus. E Jesus, ele é chamado de filho com F maiúsculo, porque ele é um filho unigênito de Deus. Ele é o único filho de Deus. Ele é aquele que se identifica com Deus, que tem a divindade de Deus e que é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é filho de Deus. Mas, pastor, se ele é filho, como é que ele é Deus? Irmão, filho não significa sempre laço familiar, alguém que foi gerado por alguém, humanamente falando. Filho de Deus significa que Jesus, ele é Deus, porque ele tem a mesma glória do Pai. Ele é divino que nem o Pai. E é um F maiúsculo. É um F maiúsculo, porque ele é unigênito. Agora, quando a gente aceita Jesus, Deus nos torna filhos seus, mas é filho com F minúsculo, porque o filho unigênito é Jesus. Nós fomos aceitos na família de Jesus. Aí isso significa que nós temos a mesma herança. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos o céu por herança, nós temos tesouros no céu, nós temos as bênçãos de Deus como direito, nós temos herança. Amém? Na
Bíblia você vai encontrar filho do homem, um H minúsculo e um H maiúsculo. O H minúsculo se refere à humanidade, que somos nós, e o H maiúsculo, porque Jesus também é chamado de filho do homem, mas é um filho com F maiúsculo e um H de homem maiúsculo, porque esse homem não se refere mais à humanidade, se refere ao Criador, que é o principal de todas as coisas, o primeiro e o derradeiro, o centro de todas as coisas. Os irmãos entenderam? Essa explicação para você entender que nem sempre a expressão na Bíblia vai dizer a mesma coisa. Tem contextos diferentes, significado diferente. É para aprender um pouquinho mais. Amém? Para nós termos mais um entendimento, quando a gente for ler a Bíblia, você já vai ler quando aquela expressão se refere ao humano, quando aquela expressão se refere à divindade, quando aquele termo se refere a Deus, quando se refere ao homem. Para você entender um pouco. Então, quando Deus chama fala para Ezequiel e disse-me: filho do homem, homem com H minúsculo, você é ser humano e eu sou Deus. Então, mais reverência diante da minha presença, mais atenção diante da minha voz. Meu Deus, nem comecei a mensagem, Deus já começou a revelar mistérios só nesse primeiro versículo. Aí ele vai dizer: tu és homem e eu te dou uma ordem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus dizendo para Ezequiel: profeta, sem mim tua unção não funciona, porque essa unção foi eu que te dei. Então na igreja ninguém pode querer ser melhor do que ninguém, porque se você é usado no louvor, se você é usado na pregação, se você é usado na coreografia, é porque o Espírito do Deus vivo derramou óleo sobre a tua cabeça, e sem a presença dele você não pode fazer nada. É por isso que isso se chama festa de avivamento, porque Deus nessa noite Ele está te despertando para a seguinte realidade: quem aviva é Ele, quem restaura é Ele, quem transforma é Ele, o poder e a glória pertencem a Ele, e toda a terra se cala para ouvir Deus falar. Todos os crentes precisam ser batizados com o Espírito Santo, precisa ser renovado, precisa ser tocado, precisa ser avivado, porque sem Ele nada podemos fazer. Quem está ligado já entendeu a mensagem, já tomou posse. Então entrou em mim um Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Irmãos, eu ainda vou me aprofundar no que Deus quis dizer sobre ponte em pé e falarei contigo, mas eu quero explicar algumas coisas desses versículos antes de nós nos aprofundarmos. A gente está comendo pelas beiradas, ainda tem água profunda. Aleluia. E com muita objetividade eu quero trazer esse alimento forte, esse alimento vivo, que vai levar você para casa bem cheio e desejoso de comer mais nos próximos cultos, em nome de Jesus. Aqui vai dizer: e então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Por que o texto diz: entrou em mim o Espírito? É porque naquele tempo o Espírito Santo não era para todos. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar um pouco para o início da humanidade. Vamos voltar para o começo da história. Vamos voltar para Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, o pecado não existia, e Adão e Eva, os primeiros seres humanos, o primeiro casal, o primeiro casamento, a primeira família,
habitava em um estado de perfeita comunhão com Deus. O Espírito Santo estava com eles. Mas quando eles comeram do fruto do Espírito, não, do fruto proibido, que era a única coisa, a única regra que Deus queria que eles não quebrassem, porque Deus já havia deixado tudo à disposição deles, por eles terem desobedecido a Deus, o Espírito de Deus se afastou deles, ele se entristeceu. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala, que pensa, que ouve e que tem sentimento. No Novo Testamento vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Adão e Eva entristeceram o Espírito Santo, porque tudo que Deus mais queria, tudo que o Espírito Santo queria, é que eles não comessem o que Deus proibiu, é que eles não abusassem daquilo que Deus não deu a eles, é para que eles não colocassem a mão aonde Deus havia proibido de pôr a mão, que eles não olhassem para a direção errada, que eles não caminhassem para o caminho que Deus não escolheu, que eles não fizessem o que Deus não mandou. Tem gente que está olhando para onde não deve, põe a mão aonde não deve, vai para a direção onde não deve, e o Espírito Santo fica triste. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que não sentem mais a presença, não ora mais, não busca mais, não tem mais vida no altar. Por quê? Porque deixou de ouvir a voz de Deus há muito tempo. Deus tem falado, mas não tem dado crédito. Aconteceu com Adão e Eva, perderam tudo. E o Espírito Santo, irmão, ele só voltou a ser acessível em Pentecostes. Agora confere, meu irmão, pensa quantos anos custou da queda no Éden até Pentecostes, meu irmão. Muitos anos, mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos, eu diria assim, ou 3.000 anos, milhares de anos. Se você for ver cronologicamente o tempo que passou do dia da queda do homem, do dia que Adão e Eva pecaram, até o dia de Pentecostes, que não passou muito tempo. Olha o preço, irmão. Não tem coisa pior do que ser vazio de Deus. Está vazio. Foi por isso que Deus preparou a festa do avivamento, porque Ele vai encher crentes essa noite. Porque aonde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aonde Ele está presente, há revelação, há despertamento, há avivamento, há cura, há libertação, há milagre, há salvação, há poder, há graça, há unção, há entendimento, a bênção do Senhor. Então, irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, o Espírito Santo só podia habitar em 3 categorias de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Somente essas 3 classes de pessoas escolhidas por Deus poderiam receber o Espírito Santo, mas não era aquele recebimento do Espírito Santo para ficar com eles, como é conosco nos dias de hoje. Era o recebimento do Espírito Santo apenas para uma finalidade. O profeta recebia o Espírito para anunciar a palavra de Deus, entregar uma mensagem para o povo ou para outros povos. Depois o Espírito Santo voltava para o seu lugar. O sacerdote recebia o Espírito Santo porque ele era aquela pessoa que representava o povo diante de Deus. Era o sacerdote que trazia as causas da nação para Deus. O sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez no ano no Santo dos Santos,
aonde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus em Israel. Somente o sumo sacerdote podia falar com Deus, com aquela intimidade, para você ver que por causa do pecado, a presença de Deus ficou restrita. É por isso, irmão, que uma pessoa quando sai da igreja e vai para o mundo, ele não sente mais a presença, ele esfria totalmente. Porque a palavra do Senhor diz, Isaías 59, eis que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Aleluia, nem as mãos fechadas para que não possa ajudar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. A única coisa que separa o homem de Deus e a mulher de Deus é o pecado. É a única coisa que separa o ser humano de Deus. Por isso, quando uma pessoa está na igreja e é batizada com o Espírito Santo, ele ora, ele pula, se bateia, pega fogo, ele prega, ele ganha alma, ele é usado em milagre, ele canta e o fogo cai na igreja. Mas quando ele deixa de ouvir a voz de Deus, quando ele vai para o mundão, ele perde aquela essência. Ele pode até cantar, mas não vai ser mais com aquela graça. Ele pode até pregar porque tem um conhecimento, mas não vai ser com aquele poder, com aquela presença, porque ele trocou a presença de Deus pelas coisas do mundo, trocou a bênção por um prato de lentilha, trocou algo eterno por um passageiro. Mas existe uma coisa boa, existe uma notícia boa, é que se pessoas que estiverem aqui nessa noite, nesta condição, levantarem a sua mão no final desse culto e entregarem sua vida para Jesus, Ele vai restituir na sua vida de novo. Você vai sentir novamente a presença de Deus. Você vai pregar e Deus vai operar. Você vai louvar e a graça vai descer. Você vai curar enfermo, vai expulsar demônio. Você vai ministrar. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas vão ser tocadas, porque Deus estará com você. Deus está chamando para um grande avivamento. Deus está chamando para uma mudança de trajetória, mudança de vida. Aleluia. Então, irmãos, reis, profeta e sacerdote. O profeta recebeu o Espírito para anunciar a mensagem, que era a profecia. O sacerdote era ele que tinha acesso a Deus. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote entregava a palavra de Deus. E o rei recebeu o Espírito quando ele ia guerrear, porque aí Deus dava vitória nas batalhas. Recebeu o Espírito para dar uma instrução ao povo, para ajudar o povo a caminhar na direção certa. O Espírito só descia para cumprir essas missões: direcionar, dar uma vitória, entregar uma mensagem. O Espírito Santo só se tornou acessível em Pentecoste. E há uma outra verdade que os irmãos têm que saber. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Depois de Malaquias, Deus não usou nenhum profeta durante 400 anos. E isso é chamado na teologia de período interbíblico. Irmão, tu sabe o que é passar 400 anos e Deus não usar nenhum vaso? Irmão, isso é triste. É triste. Deus enviou uma fome
nesse tempo. Que fome? Fome de ouvir a palavra de Deus. Ele não usou ninguém. É por isso que nós temos que valorizar o Espírito Santo. Pessoas pagaram preço por não ter o Espírito de Deus, e hoje o Espírito Santo é para todos os que o buscam. O Espírito Santo é para todos aqueles que creem, aqueles que andam com Jesus de Nazaré, aqueles que têm a vida no altar, aqueles que servem a Ele com fidelidade. O Espírito Santo é para você. Valorize o Espírito Santo. Pessoas morreram sem ouvir a voz dele, pessoas ficaram 400 anos sem a presença dele, e hoje ele está aí com você, mas às vezes ele fala e você se faz de surdo. Às vezes você está que nem Jona, Deus manda para ele e você quer empatar-se. Deus está chamando a tua atenção nessa noite. Valorize a glória de Deus, valorize o avivamento, valorize a presença, valorize o poder, valorize a graça que está nessa igreja. Valoriza, valoriza. Aleluia, aleluia. E me pôs em pé. Somente o Espírito Santo nos coloca de pé. Só Ele que nos coloca de pé. Quando a pessoa está desanimada, Ele coloca de pé, porque Ele dá renovo. Quando a pessoa está enferma ou doente, Ele coloca de pé, porque derrama cura, derrama saúde. Quando está carregado de demônio, está oprimido, Ele coloca de pé, porque Ele quebra as correntes. É Ele que coloca você de pé. Entenda, sem o Espírito Santo, você é que não uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento leva. Aleluia. E o Espírito Santo, ele deu uma missão para Ezequiel, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. O Espírito Santo é quem envia os missionários, é quem envia os obreiros. Pastor Carlos, peça que o Espírito Santo vai levantar lideranças para te ajudar. É Ele quem escolhe, é Ele quem separa. Você tem uma ligação com Deus, você tem a porta aberta, você pode passar por ela, mas peça, porque Deus vai mandar pessoas para te socorrer desse ministério. A Bíblia nos diz, irmão, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Se você está aqui, é porque Ele te escolheu. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou, Ele te capacitou. Se dependesse de você não estaria aqui. Você estaria lá fora, na sua casa, na sua família. Ele te separou, Ele te escolheu. Aleluia, aleluia. É matéria-prima tirada do chão. Ele abate, Ele exalta com as suas próprias mãos. Ele joga no fogo para se firmar, mas permite quebrar se Ele não gostar. Ele te abate, Ele te faz chorar, mas Ele revela os seus mistérios para não te enganar.
Ele está neste lugar para levantar o teu ministério, para levantar a tua chamada e para te mandar prosseguir. Aleluia. Ele é quem envia, eu te envio. E outra coisa, ele falou para Ezequiel: olha, tu vai pregar para o povo de Israel, mas tu vai pregar para uma casa rebelde. Uma casa rebelde que tanto eles quanto os pais dele, quando os pais desse povo prevaricaram contra mim, até o dia de hoje. O que isso significa? Quando Deus te envia para a obra, Ele te dá a instrução de como você deve trabalhar, de como você deve fazer. Deus, quando te envia, Ele te sustenta, te prepara, Ele te dá graça, te dá entendimento, Ele te dá instrução. É por isso que o crente tem que descer a casa do oleiro, tem que descer na oração, para buscar de Deus confirmação, para buscar de Deus resultado, para buscar de Deus resposta, para buscar de Deus sabedoria. É buscar na oração, é no jejum, é na palavra. Tem que pedir que Ele vai dar, tem que bater para a porta se abrir, tem que buscar que vai encontrar. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele quer ser buscado. Se você quer receber, você tem que buscar. Irmãos, aí depois dos 400 anos do silêncio de Deus, aí Ele usou João Batista, o último profeta do Novo Testamento, aquele que profetizava para a nação. Deus, Ele usa profetas hoje, usa, mas não na mesma, talvez não na mesma categoria como os antigos, aqueles que escreveram livros da Bíblia, aqueles que escreveram textos, porque a Bíblia não precisa mais de acréscimo nenhum, ela já é completa. Então as pessoas que Deus usou para escrever a palavra, Ele já não vai mais usar para acrescentar nada. O canon está fechado, a Bíblia está completa. Mas enfim, João Batista foi aquele profeta que Deus usou, mas ainda era a mesma regra: o Espírito só descia para cumprir uma missão. Mas Jesus prometeu. Primeiro Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E em Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito desceu como línguas repartidas de fogo e um vento muito forte, um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Irmão, a partir dali, o acesso que era restrito se tornou público. Agora o Espírito Santo é para todos, e Ele está nessa igreja, Ele está em você. Valoriza o Espírito Santo. Eu vou adiantar algumas coisas para nós não terminarmos tarde. Amém? Eu disse para vocês que eu iria explicar melhor o que significa ponte em pé, e eu falarei contigo. Os irmãos se lembram que eu falei isso na introdução da mensagem? Pois eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, o Deus de Israel fez um comando ao profeta Ezequiel para se colocar de pé, que ele falaria com o profeta. Que foi que Deus disse? Põe-te em pé e falarei contigo. O que significa isso? Põe-te em pé. Deus está dizendo: toma posição. Põe-te em
pé significa posicionamento. É ficar na disposição do Espírito de Deus para o que Ele vai falar e instruir. Era essa a intenção de Deus ao dizer ao profeta: põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé. Deus estava dizendo: Ezequiel, te posiciona. E Deus está dizendo para você: toma posição de vaso. Te posiciona. Te coloca na brecha. Te coloca na torre de vigia. Fica atento para o que Deus vai te falar. Fica atento para o que Deus vai te mostrar. Fica atento porque Ele vai te usar na terra. Fica atento. Fica de pé. Te posiciona. Põe-te em pé. É posicionamento. E falarei contigo. Deus está dizendo: eu vou te revelar o que eu quero fazer através da tua vida. Tem pessoas que ainda não sabem qual é o seu chamado. Está na igreja, mas não sabe qual é o seu chamado. Sabe por que não sabe? Porque ainda não se colocou de pé. Como assim, pastor? Eu estou de pé todo dia na igreja. Não é isso não, meu irmão. Espiritualmente falando, põe-te em pé. Ei, acorda. Busca mais a Deus. Pergunta para Deus o que Ele tem para a tua vida. Pergunta para Deus o que Ele tem para o ministério que Deus te deu. Pergunta para Deus aonde Ele vai te usar. Pergunta para Deus qual é o plano que Ele tem na tua vida. Talvez você ainda não entendeu qual é o teu chamado, porque você ainda não buscou como deveria. Você ainda não clamou, você ainda não suplicou. Você tem que descer. Desce a casa do oleiro. Desce para Deus aparecer. Desce que Deus vai se revelar. Busca de todo o teu coração que você vai encontrar o Senhor. Deus quer que você desça. Deus quer que você clame. Deus quer que você rasgue não as suas vestes, mas o seu coração. Deus quer que você chore. Ele vai falar com você, vai falar contigo na palavra, vai falar contigo no louvor, em visão, em revelação. Ele vai falar com você, mas você precisa falar com Ele. Irmão, conversa é um fala e o outro escuta. Você precisa parar para falar com Deus e precisa parar para ouvir Deus falar com você. Você tem que falar e tem que ouvir. Deus quer falar contigo. Se nessa noite essa igreja descer, Deus vai revelar muitos mistérios. Não precisa vir alguém de longe para falar para você o que você vai ser lá na frente. Se você descer, Deus vai falar com você e vai usar alguém para confirmar. Não é assim, pastor? Ele fala primeiro com a gente, mas usa pessoas para confirmarem. Agora, se Deus não falou com você, mas alguém veio dizer algo para você e você não sabe, você vai ter que descer do mesmo jeito para perguntar para Deus se é Ele que está falando. Chega alguém para você e profetiza na tua vida: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Pergunta para Deus se é isso mesmo. Se for, Deus vai te confirmar na palavra. De alguma forma Ele vai te confirmar, mas você tem que descer para ouvir a voz de Deus. Põe-te em pé nisso. Posicionamento espiritual. Aleluia. Ele, o Senhor, de forma constante, de forma frequente, está chamando a nossa atenção para nos instruir, para nos exortar, para revelar mistérios profundos da sua palavra. Instruir, como assim? Se você falar, Deus vai te dar sabedoria. Se você buscar, Deus vai te dar entendimento.
Eu leio a Bíblia, não entendo nada. Pergunta para Deus o que o Senhor quer me ensinar aqui nesse texto. Vai te dar instrução. Se você descer, Ele vai mostrar o que está bem e o que está mal na tua vida, e vai te dar a direção para você se consertar com Ele. Se você se propuser a buscar a Deus, Ele vai te dar entendimento profundo na Bíblia Sagrada. Irmão, para eu pregar uma mensagem dessa, eu tive que pedir para Deus: Senhor, me dá a tua palavra, me dá a mensagem que eu tenho que levar para a igreja. Eu estava aqui sentado, calado durante o culto, mas pedindo para Deus me usar, pedindo para Deus me mostrar, pedindo para Deus ter misericórdia da minha vida. Porque não adianta, irmão. Eu posso ter estudo, eu posso ter o que eu tiver, mas se eu não tiver a direção de Deus, eu não vou falar nada. O homem não consegue mudar o homem. Quem muda o homem é Deus, é a palavra de Deus. Mas para que a palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, Ele precisa de um instrumento, que é eu e você, e eu e você precisamos dele. Agora, se eu e você não se colocar na brecha, Deus ele pode falar de outras maneiras, porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Mas para eu e você pregarmos a mensagem, nós precisamos da sabedoria que está no Senhor. Quer louvar algo que seja impactante? Pede ajuda para Deus. Senhor, me mostra um louvor que o Senhor quer falar com a igreja. Me mostra um espaço de dança que o Senhor quer falar com a igreja. Me mostra um texto bíblico que o Senhor quer falar com a igreja. Me mostra um teatro, né? Uma peça que o Senhor quer falar com a igreja. Me mostra. Deus vai mostrar. Deus é Deus de estratégia. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dizer exatamente o que tu tem que fazer. Eu não preciso chegar para esse jovem aqui e dizer: tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu posso até dizer, mas Deus também pode falar com ele. Se ele dobrar o joelho dele, se ele ler a palavra, Deus pode falar com ele. Aí se eu não falar algo com esse rapaz, ele vai dizer: pastor, é de Deus, porque Deus já tinha falado comigo e Deus confirmou agora através da sua boca. Deus faz isso, Ele fala e confirma. Deus é Deus de poder. Aleluia. Quando Deus nos chama, Ele capacita, Ele envia, Ele sustenta, Ele até avisa dos perigos próximos. E Amós 3,7 vai dizer que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus servos profetas. Quando você está ligado com o Senhor, Deus vai sempre te revelar o que está por vir, para você não ser pego de surpresa e para dar tempo de você se preparar, ou até mesmo para você orar e Deus desfazer o laço do inimigo. Só quem está ligado com o Senhor entende esses mistérios. Ele nos alerta para que venhamos estar preparados e para que venhamos alertar a todos quando o Senhor nos enviar. Deus falou com Ezequiel no capítulo 2 e capítulo 3 acerca da sua chamada ministerial. Se você for ler todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3 de Ezequiel, você vai ver que ali Deus já está revelando para Ezequiel como seria o ministério dele. Porque primeiro ele diz que o Senhor vem até ele e fala assim: põe-te em pé e falarei contigo. Aí depois que Deus diz isso, Deus ele continua falando: olha, eu vou te enviar para pregar para a casa rebelde. Aí se você for ler todo o capítulo, você vai ver Deus dando a instrução para Ezequiel de como ele iria pregar a palavra. Olha, você vai chegar e vai dizer: ache bom, ache ruim, mas eu vou entregar. Se você for ler aqui no versículo 4,
e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirás. Aí Deus já está dizendo: olha Ezequiel, tu vai pregar com uma gente dura, tu vai pregar com uma gente incrédula. Deus sempre instrui, sempre avisa como vai ser o processo. Você vai dizer: assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Aí se você for ler todo o texto, Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, vai pregar para aquele povo, vou te avisar, é um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo incrédulo, vão fazer cara feia para você, mas não deixe de anunciar a minha palavra, e eles vão saber que esteve entre eles um profeta. Não se preocupe, Ezequiel, porque quem te defende sou eu, quem te capacita sou eu te darei vitória. Pelejarão contra ti, mas não subsistirão, se levantarão contra ti, mas serão frustrados, mas eu te constituí como atalaia. Prega a minha palavra, que do resto eu cuido. É assim que Deus faz com alguém que ele tem ministério. As pessoas podem não gostar de você, mas faça o que Deus te mandou, faça o que Deus te ordenou, porque vão se ver com o Senhor. Agora, se você não for, Deus vai cobrar de você. Pastor, como assim Deus vai cobrar de mim? Lê o capítulo 3 em casa. Lê o capítulo 3 em casa. Se eu te mandar pregar o ímpio, filho do homem, ele não se converter, tu fizeste a tua parte, ele vai sofrer. Mas se eu te mandar e tu não for, ele vai morrer, mas o sangue dele vai morrer naquele dia. Então, se você for ler em casa, irmão, não vou explicar isso não, porque essa é a mensagem para outro dia. Amém? Já estou encerrando. E meus irmãos, para ser profeta, para ser homem de Deus, tem que estar avivado. A pessoa que não é avivada, ela não vai fazer isso. Aí você vai dizer: pastor, o que é avivamento? O que é avivamento? Vou te dizer o que é avivamento. Avivamento, meus irmãos, aleluia, significa tornar mais vivo, animado, desperto e forte. Então, avivamento significa tornar mais vivo, animado, desperto e forte. O avivamento, ele considera o conceito de reforma. O avivamento, ele é uma reforma espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual. Isso nos remete, resulta, tem como consequência as três coisas: primeiro, mudança de vida; segundo, ânimo espiritual; terceiro, vontade de ser instrumento de Deus. O avivamento é gerar vida, é tornar mais vivo, é tornar algo animado, é despertar a pessoa para fazer algo, é abrir os olhos, é uma força, é uma vitalidade, é uma constância espiritual, e é uma reforma. E eu vou encerrar por aqui. O que é uma reforma? Uma reforma é quando você chega num lugar que está com aparência feia, com aparência estragada, com aparência velha, as cascas da parede caindo. Aí você precisa às vezes quebrar tudo, derrubar tudo,
fazer de novo. Você precisa mudar o que está dentro do ambiente. Aquilo precisa de uma reforma. E é o que Deus faz através do avivamento. Ele muda de dentro para fora. Aquele que era inconstante passa a ser perseverante. Aquele que vivia de cabeça baixa passa a viver com um sorriso no rosto. Aquele que vivia dizendo: estou sem força, estou fraco, estou fraco, estou fraco, aquele bicho, aquele animal, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ele passa a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que era pessimista, só via o lado negativo das coisas, começa a andar de fé em fé. Avivamento muda a mentalidade, muda coração, muda atitude. Avivamento gera mudança de vida. Mas pastor, o que eu faço para ser avivado? Primeiro, tenha arrependimento sincero. Para você ser avivado, primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer o que está em falta na sua vida hoje. Você precisa reconhecer como está a sua vida e como ela deveria ser. Você precisa procurar brechas na sua vida, ver o que está errado em você mesmo e se arrepender, confessar para Jesus. Sabe por que isso é necessário? Porque o avivamento espiritual, ele começa com o coração quebrantado, com o coração contrito diante de Deus. Isso envolve reconhecer nossos pecados, confessá-los e buscar por mudança de atitude. Porque em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra. Tem que se arrepender, pois o arrependimento sincero, ele abre a porta para a restauração da comunhão com Deus, e ele prepara o coração para receber o avivamento espiritual. Ele abre a porta para a restauração da comunhão com Deus e prepara o coração para receber vida, 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 vida espiritual. O segundo passo para avivamento, estou na conclusão e nós vamos orar. Busque a Deus intensamente. Não é pouquinho não, é intenso, é com perseverança, é com lágrima. A oração sai mais bonita quando a pessoa não tem vontade de orar, porque aí ela vai dobrar o joelho: Senhor, eu não estou com vontade de orar, Senhor, eu não quero orar, eu nem gosto de orar. Aí você vai falando que você não gosta de orar, que você não quer orar. Aí quanto menos você espera, você já passou horas desabafando com Deus, horas ali se derramando, abrindo o coração. E Deus, meu filho, eu só queria que você me contasse o que é que está te deixando doente, porque eu vou te curar. Irmão, assim como o paciente, ele tem que dizer para o médico aonde está o problema, para que o médico possa passar a receita. Você tem que dizer para Deus aonde dói, você tem que confessar as suas falhas para Deus. Você é viciado, fala para Jesus: Senhor, me ajuda a me libertar, porque eu sou viciado em tal coisa, eu faço tal coisa, eu não quero mais. E Deus, eu vou te ajudar, porque você confiou em mim. Aleluia. Tem que buscar, irmão, tem que buscar para receber de Deus. Não está com vontade de orar? Fala para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu não estou com vontade de orar. E irmão, Deus não vai se zangar, irmão. Ele sabe que você não está com vontade de orar.
quer que você diga para Ele, porque Ele vai te ajudar a ter vontade de orar. Aí você está ali, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí quanto menos se espera, já passou 2 horas, já passou 3 horas, e você nem viu o horário passar, e estava ali com Deus. Aí na hora que você diz amém, você se ajoelhou como um gatinho, se levantou como um leão. O crente, ele dobra o joelho todo fraquinho, se levanta com força, com garra, com determinação. Irmão, o avivamento ele só acontece quando buscamos a Deus de todo o coração. O Deus que nos aviva e nos traz despertamento espiritual é o mesmo Deus que quer que priorizemos a comunhão com Ele por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia e meditação em Sua palavra. Só assim Ele se revela a nós, nos fortalece e nos renova. Mas é preciso buscá-lo com sinceridade para que o encontremos. E como eu busco, pastor? Através da oração, do jejum e da palavra de Deus. O terceiro passo para o avivamento: se renda ao Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. O avivamento espiritual é impulsionado pelo poder do Espírito Santo. É Ele que concede dons espirituais para você servir a Deus e ajudar a igreja, capacitando você para a missão. É preciso que o cristão se submeta à liderança, à autoridade, à voz e à palavra do Espírito Santo. Você precisa buscar a Deus, você precisa se submeter a Deus, e você precisa se permitir ser transformado por Ele. E para finalizar, consagre sua vida a Deus. O avivamento ele traz o desejo de viver uma vida consagrada, e essa vida inclui afastamento do pecado e uma busca por uma vida justa e santificada. Não quer dizer, irmão, que nós seremos perfeitos na terra. Nós não somos 100%, mas, porém, todavia, entretanto, será e é um compromisso contínuo em buscar a vontade de Deus. Porque eu tenho que consagrar minha vida, pastor. Para você receber o avivamento, você precisa ter um compromisso contínuo em buscar a vontade de Deus para todas as áreas da sua vida. Você precisa buscar a vontade de Deus. O avivamento espiritual nos inspira a amar e obedecer a Deus de todo o coração, impactando nossas ações e relacionamentos. Um crente avivado vive uma vida diferente. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Ele vive para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Põe de pé, que Deus falará contigo. Vamos orar. Irmãos, avivamento é constância espiritual. Você só saberá se é avivado se você tem desejo de trabalhar para Jesus. Se você não tem desejo, se você não faz por amor, se você não tem constância, se você não é fiel, você precisa ser avivado. Mas se você pratica tudo certinho, seja mais avivado para você ser mais fervoroso. Você vai agora pedir a Deus por avivamento. Fecha os